tarde a todas e a todos. Desculpem se vos assustei. Vamos dar início ao segundo painel, mesa 2, ainda da Educação e Formação de Adultos. E para me acompanhar aqui neste painel, chamava a doutora Maria Conceição Antunes para se juntar a nós, o doutor João Queiroz, o doutor Diego Cassado, o doutor José Moreira e a doutora Matilde Bucelli e Paula Fernandes. Tomarem os seus lugares. Vamos só deixar esta primeira. Não sei quem é que falta. Isto aqui é para o PowerPoint, não é? Já fica. A doutora Maria da Conceição está online e por isso é que não está aqui connosco, mas será a primeira a intervir. Bem, neste painel eu sou um mero moderador, os especialistas estão aqui ao meu lado esquerdo, cada intervenção terá um período máximo de 15 minutos, a organização pediu-me para ser rigorosíssimo com os 15 minutos. Força! Deve ser o foco. Com os 15 minutos, só ao final de 15 minutos não parar, tem aqui um relógio que vai explodir o palco e vão ter que parar obrigatoriamente para conseguirmos cumprir o nosso tempo, já vamos, acho eu, com cerca de 1h30 de atraso. Vamos então começar, não sei se a doutora já está online, já está. Começamos então pela doutora Maria Conceição Antunes, uma breve nota curricular. É doutorada em Educação, na área do conhecimento da filosofia da educação, pela Universidade do Minho, professora associada do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Educação do Instituto de Educação da Universidade do Minho, também, diretora de mestrado em Educação. Ao nível da investigação e intervenção, com os seus interesses centram-se nas problemáticas da educação ao longo da vida e, de um modo particular, daquelas que concernem com a educação de adultos e idosos, educação para a saúde, intervenção comunitária e envelhecimento. Orientou várias teses de doutoramento e de mestrado e é autora de várias publicações e apresentações em congressos sobre as referidas temáticas, é referee em revistas científicas nacionais e internacionais, coordenadora do projeto Rede Aproximar, projeto de apoio à população idosa, disponibilizado na rede social Facebook. Nem só para coisas mais serve o Facebook, está visto. Passo a palavra à doutora Conceição, que está online, que nos acompanha. Muito boa tarde. Tem 15 minutos para fazer magia. Obrigado. Ok. Então, boa tarde. Eu vou tentar ser sintética, sem deixar de passar a minha mensagem. Queria, antes de mais, congratular a comissão organizadora deste evento e queria também deixar o meu agradecimento pelo convite à Universidade do Minho estar presente neste evento que considero muito importante. Então, deram-me um mote para falar neste encontro, que tem por título a educação ao longo da vida como prática libertadora, desafios e oportunidades de transformação para uma cidadania mais participativa. Entendi por bem fazer uma comunicação um bocadinho sintética, mas de forma que as pessoas entendessem fundamentalmente do que é que estamos a falar com este mote que foi dado para esta intervenção. E a primeira coisa que me ocorreu foi eventualmente refletirmos sobre isto do que é educação. Todos falamos de educação e dá-me a ideia que todos andamos, parece, um bocadinho perdidos
no que é isto da educação. Se formos procurar, encontrarmos 1000 e mais uma definições deste conceito, e eu vou centrar-me muito nos dias atuais, ok? O que é que nós hoje pensamos do que é a educação, até porque hoje dizemos muito educação ao longo da vida. Então, importante para perceber o que estamos a fazer e em que é que estamos a trabalhar, quando trabalhamos com este conceito, é perceber o que é que ele significa, e hoje a educação significa criar condições de desenvolvimento integral de todas as capacidades do ser humano. Portanto, educar é isto, é criar condições de desenvolvimento tendo em vista a perspectiva holística que é o ser humano. E neste sentido, o processo educativo é um processo permanente e é um processo comunitário. O que é que isto significa? Significa exatamente que, sendo permanente, significa que é um processo que todos nós, ou pelo qual todos nós passamos desde que vivemos até que perecemos, e, portanto, daí que hoje já falamos, quando falamos de educação, hoje os documentos já nos falam sempre de educação ao longo da vida. Realmente a educação é um processo que ocorre ao longo da vida e é um processo que acontece na comunidade ou em várias ou nas várias comunidades nas quais nós vivemos e convivemos. Portanto, a primeira coisa que temos aqui de perceber é que esta coisa de identificar a educação com a escola não é verídica, não é? A educação escolar ou a educação formal é uma parte do processo, não é? E depois há todo um universo educativo que se passa ao nível da educação não formal e informal. Hoje é muito difícil dizer e nós em Portugal, se fizermos uma auscultação às pessoas, a maior parte das pessoas identifica, não é? A educação, isso é uma coisa da escola, dos jovens, etc. Hoje já não é nada disso, não é? Ou seja, melhor falando, também é disso, mas não é só isso. Então, já digo eu, dá para perceber um bocadinho o que é isto da educação ao longo da vida. Será então um processo em que vamos criando ou nos vão criando condições de cada um de nós ir desenvolver todas as capacidades e potencialidades que temos. Então, nesta perspectiva, a educação é um conceito que hoje se inscreve naquilo que nós denominamos das pedagogias críticas. E então agora, para percebermos melhor as consequências disto, vamos aqui, ou vou tentar explicar. Alguém disse aqui que eu ia ter que fazer um milagre e eu vou ter que fazer, não é? Porque vou querer explicar muita coisa em muito pouco tempo e, portanto, estou a ir mesmo ao básico e a uma comunicação que toda a gente compreenda aquilo que realmente não é assim tão simples. Mas as pedagogias críticas são uma modalidade ou uma, se quiserem, até um paradigma no campo da educação que marca exatamente um ponto de viragem na forma como se entende a educação. Portanto, este movimento aconteceu pela década mais ou menos de 80 do século XX, embora tenham existido ao longo da história muitos precursores, ou seja, pedagogos e pessoas que pensam a educação, que já falavam muito ou que já apresentavam perspectivas neste sentido. Então, vamos tentar agora perceber então o que é isto que são as pedagogias críticas. E, em primeiro lugar, para nós entendermos facilmente isto, entendi por bem o pôr ou contrapor, se quiserem, a pedagogia crítica às pedagogias tradicionais, porque dessas
toda a gente ouviu falar, certo? Até foi muito, enfim, esteve muito dentro desse processo, durante o seu processo formativo, pelo menos o processo formativo formal. Portanto, a pedagogia tradicional é aquela pedagogia que Paulo Freire denominou de educação bancária, não é? E é aquele processo, ou é aquela concepção de educação onde realmente o centro do processo é o professor, porque o professor é aquele que sabe, e todos os outros, os aprendentes, os alunos, são meros ouvintes que têm que memorizar, não é? Aquilo que lhes é ensinado. O processo de ensino é sempre um processo rígido e realizado numa relação vertical entre o professor e o aluno. Portanto, o professor é o que sabe, o aluno é o que não sabe, o professor manda, dirige, ordena, orienta e o aluno não é muito tido nem achado. Portanto, isto foi uma certa, pelo menos aqueles que são um bocadinho mais velhos, certo, até já viveram um pouco esta perspectiva educativa, embora reparem, há muitas coisas que foram mudando, não é? A que fomos assistindo, que foram mudando, mas aquilo que é mais importante, de facto, num processo de educar e ser educado, acabou por ainda estar lá. No fundo, a sala de aula ainda continua muito a ser dominada pelo professor, que é quem sabe, não é? E o aluno ouve. Hoje, há professores que já dão um pouquinho mais de abertura ao aluno, mas há professores, e em tempo, não é? O professor não podia sequer pôr uma questão ao aluno. Desculpem, ao contrário, não é? O aluno não podia questionar, não podia perguntar, não podia duvidar, tudo isso era vedado. Ora, a pedagogia crítica é uma pedagogia que entende o processo educativo, que entende o processo formativo das pessoas como algo completamente contrário, não é? E então entende que o processo de ensino-aprendizagem, em vez de autoritário, não é? Ou em vez de apresentar uma forma de ensino-aprendizagem autoritária, a pedagogia crítica estimula fundamentalmente o aluno a acompanhar a construção do conhecimento. E o que é que significa isso? Significa participar na construção do saber. Portanto, o aluno não deve estar a ouvir, preso à aula, preso ao conhecimento pelo ouvido, e depois muitas vezes acontece que memoriza. Todos nós sabemos o que é que acontece quando memorizamos, não é? E nesta perspectiva, a educação, pelo menos a educação formal, não é? Começa a ser um conjunto de inputs e outputs, porque entra, a memória não é elástica, não é? E quando eu digo isto aos alunos, pergunto, mas então, quando vocês fazem este tipo de aprendizagem, é que acontece daí a 8 dias? Ai, daí a 8 dias, menos de 8 dias, professora, já não sabemos nada. Portanto, isto não pode, fundamentalmente, para o mundo em que vivemos hoje, não é? Porque os conhecimentos que temos têm que ser ferramentas que nós temos para resolver os problemas que venham a acontecer na nossa vida do dia a dia, quer seja pessoal, quer seja profissional, ou o que quer que seja. Portanto, há que realmente educar, formar, de forma a que estas ferramentas nós consigamos que os alunos compreendam que a sua participação é ativa e participativa e o conhecimento é algo que o aluno vai construindo na aula num diálogo completo e total que o professor tem que ter com os alunos. O professor tem que, ao mesmo tempo que vai explicando, vai dialogando, vai recolhendo dados também dos alunos,
as informações que têm, do que sabem, do que não sabem, das dúvidas que têm, etc. E nós vemos que ainda hoje isto é um bocadinho escasso, não é? Vai acontecendo com mais frequência do que vinha a acontecer, mas ainda hoje nós sabemos que esta pedagogia tradicional é uma pedagogia que está ainda muito, faz ainda muito parte do dia a dia do processo educativo, fundamentalmente do processo educativo formal. Mesmo na educação não formal, e aqui passo já um bocadinho, porque a educação não formal é um campo extraordinário, e eu acho que por isso é que achei muito interessante esta iniciativa, não é? Porque estamos a falar de um estabelecimento prisional e tenho algum conhecimento, até porque já fiz alguns trabalhos, portanto, desenvolver projetos de caráter socioeducativo nas prisões, nesses estabelecimentos, não é? Que em princípio deviam ser estabelecimentos que permitem transformar vidas, de forma a elas encontrarem outra forma de se ressignificarem, não é? E isto, reparem, nem é tanto a escola, etc., a educação formal também vai a esses estabelecimentos, não é? Que, no fundo, são instituições com finalidades educativas. E que é importante que a finalidade educativa esteja aí presente. Reparem, isto tudo nos vai levar, não é, para uma outra dimensão, que aqui talvez seja o objetivo, digo eu, que deram ao mote deste painel e desta intervenção que estou a tentar dar ao evento. Reparem, é assim, esta pedagogia crítica, isto para depois perceberem o que é que são estas palavras que estão neste mote, não é? E como é que esta reviravolta na forma de ver a educação e trabalhar numa pedagogia crítica leva exatamente àquilo que nós temos naquelas palavrinhas ali da prática libertadora, da transformação para uma cidadania mais participativa, etc. Porquê? Porque esta pedagogia crítica é uma pedagogia que se centra no sujeito, que se centra no indivíduo, que se centra na pessoa, que se centra na sua individualidade, nos seus interesses, nas suas necessidades, nas suas expectativas, em contraposição a uma pedagogia tradicional que tem uma tendência mais globalizante, não é? O aluno é isto e, portanto, vamos dar isto. Que não é assim e que anula a subjetividade da pessoa. Portanto, as pessoas são iguais, mas também são diferentes. Portanto, esta perspectiva atende às idiosincrasias das pessoas e das comunidades e, por isso mesmo, à heterogeneidade cultural. Que reparem, no fundo é um bocadinho aquilo que se fala muito de uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva não é inclusiva só porque diz que é uma escola inclusiva. É uma escola inclusiva porque a forma de trabalhar não pode ir dentro de uma modalidade, de uma perspectiva, de um processo de educação-aprendizagem tradicional. Isso não faz de uma escola inclusiva. Por muito que queiram dar as voltas, um minuto, não é? Para concluir um minuto para concluir esta primeira intervenção. Sim, vou concluir. Portanto, reparem, o que acontece aqui é que nesta perspectiva a educação, inclusivelmente a educação formal, contribui
para a formação e transformação individual e coletiva. Quando há uma preocupação pela pessoa, quando há uma preocupação pelas suas necessidades e pelos seus interesses, não é? A pessoa vai crescendo nessa possibilidade de se interrogar, de conhecer, de saber, e é nesse processo que ela se pode transformar. Portanto, numa formação ou mesmo numa transformação. E é neste sentido que esta transformação individual e coletiva portanto, conclui a sua função para a autodeterminação das pessoas e das comunidades, tornando-se assim um fator importante de emancipação, libertação e pressupondo uma participação ativa dos aprendentes, que questionam, instigam, refletem, constroem conhecimentos, em vez de apenas memorizarem. Portanto, aquilo que se pretende não é que a educação possibilite apenas o consumo cultural, mas que incentive e promova a produção cultural. Pretende-se educar para uma cidadania participativa e ativa, uma consciência crítica que permita ressignificar as pessoas e as comunidades. Não sei se consegui fazer um milagre. Tentei passar alguma mensagem. Acho que sim. Muito obrigada. A mensagem foi passada nesta vertente, enfim, da educação como ferramenta para criar as condições de desenvolvimento humano, numa perspectiva holística, num processo comunitário. A educação formal versus a educação não formal como conteúdos e ferramentas para passarmos um processo rígido de educação para um processo em que possamos envolver os alunos cada vez mais. Acho que esta primeira ronda serviu perfeitamente para este enquadramento. Neste sentido, passava também ao nosso próximo orador, João Queiroz, está aqui ao meu lado, está bem, que vai para o púlpito, aproveitando para fazer aqui uma breve nota biográfica. É licenciado em Sociologia e doutorado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, professor adjunto da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, investigador integrado do INED, do Centro de Investigação e Inovação de Educação. No Politécnico do Porto integra ainda a Comissão Instaladora do Observatório das Competências dos Adultos e entre 2019 e 2024 foi subcoordenador nacional do grupo do projeto PIAC, Program of International Assessment of Adult Competencies, da OCDE. Por isso, professor, na mesma regra dos 15 minutos, agradeço a sua intervenção. Vou tentar cumprir, até porque não quero contribuir para um deslizamento ainda maior do atraso no evento. Começo por fazer um agradecimento e depois um pedido de desculpas. Um agradecimento a todas as pessoas presentes, muito em particular à organização e ao professor José Alberto Pinto, o Presidente da Direção desta associação que tão meritório trabalho tem desenvolvido. Foi citar a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões por mais este congresso, por esta iniciativa. E pronto, enfim, agradecer também a possibilidade de me juntar a este momento de reflexão sobre um tema tão importante e não tão valorizado ou não tão candente como deveria ser na agenda social e educativa dos nossos dias, dos nossos tempos. O pedido de desculpas tem que ver com o facto de estarmos bastante adiantados na hora. Eu tenho uma aula a seguir, vou dar uma aula de mestrado a estudantes profissionais, a maior parte delas são profissionais de educação e do social que estão a formarem-se na área do desenvolvimento comunitário e da educação de adultos, precisamente. Portanto, eu tenho que sair depois, por volta das 6h30, um pouco antes, e por isso depois não vou retomar ali o meu lugar, vou passar para ali e peço também desculpa às minhas parceiras, aos meus parceiros de mesa. Portanto, tentando ser breve e feita este agradecimento e este pedido de desculpas, eu estive, efetivamente, entre 2019 e 2024, numa comissão de serviço a desenvolver em Portugal o PIAC. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, certamente mais deveriam ter ouvido falar sobre ele. O PIAC é um grande estudo da OCDE. A OCDE tem dois grandes estudos educativos. Um é o PISA, que talvez conheçam melhor, é mais referenciado e mais falado. O outro é o PIAC, que é uma espécie de PISA, simplificando, de PISA dos adultos. E este programa de avaliação internacional das competências de adultos, que se realizou
recentemente no seu segundo ciclo, trouxe-nos pela primeira vez resultados relevantes para o caso português. Os resultados do PIAC não se referem diretamente ou não contêm a amostra de pessoas que foram inquiridas, não contêm pessoas reclusas, mas, no entanto, e até é bom que assim seja, permitem-nos, se calhar, passar para um plano mais geral para observarmos algumas condições e algumas, eu diria também, problemas que decorrem da situação das qualificações e das competências dos adultos portugueses em geral e daí depois, então, eventualmente, fazermos um foco e chegarmos mais à frente a aspectos relativos, em concreto, à população reclusa. No caso português, inclusive no caso norte-americano, e é uma referência que vou trazer mais à frente de forma muito breve, houve, no anterior ciclo do PIAC, a realização de um subestudo dedicado inteiramente à população prisional e à avaliação das competências da população prisional. Falarei sobre isto mais à frente. Para já, importa saber, afinal, o que é o PIAC. O PIAC é um estudo, como eu dizia, coordenado pela OCDE, um dos 2 grandes estudos educacionais da OCDE, realiza-se 10 em 10 anos. Tivemos, recentemente, como eu dizia, o seu segundo ciclo. Portugal não participou no primeiro ciclo, chegou a iniciar a participação, mas depois não a concluiu, na altura por determinação governamental, mas temos agora, pela primeira vez, resultados quanto às competências da população adulta portuguesa entre os 16 e os 65 anos. Portanto, trata-se de um estudo que é feito no domicílio das pessoas, a uma amostra representativa da população adulta portuguesa, nesta faixa etária. Foi feito também, para além de em Portugal, em mais 30 países. E tem a circunstância de, para além de incorporar um inquérito sociográfico e sociológico detalhado, ter também um conjunto de testes de avaliação de competências em domínios de competências-chave, que são os da literacia, da numeracia e da resolução adaptativa de problemas, como é assim chamada pela OCDE. É, como podem imaginar, um estudo bastante exaustivo, um inquérito bastante exaustivo. As pessoas recebiam um entrevistador devidamente preparado para o efeito entre 90 a 120 minutos em sua casa, respondiam a um conjunto de perguntas de enquadramento, que nós chamamos o questionário base, e depois avançavam para um conjunto de módulos relativos aos usos de competências, relativos a competências socioemocionais, até chegarem à avaliação direta de competências, um conjunto de testes adaptativos que as pessoas respondiam na área da literacia, da numeracia e da resolução adaptativa de problemas, e em que avançavam, consoante a sua proficiência, a sua capacidade para resolver os exercícios que eram propostos, ia também permitindo que avançassem. Os testes depois permitem, com cálculos através de modelos estatísticos que são usados neste tipo de inquéritos, permitem classificar as respostas e, digamos, organizar os respondentes em escalas de 0 a 500 pontos, escalas que depois são divididas em níveis de proficiência e as pessoas são agregadamente situadas em diferentes níveis de proficiência que vão desde o nível abaixo do nível 1 até ao nível 5 de proficiência, ou seja, de desempenho, de performance na literacia, numeracia e resolução de problemas. Estes são, digamos, domínios de competências considerados fundamentais, considerados basilares, competências cognitivas e metacognitivas, sem as quais não conseguimos depois desenvolver outras competências técnicas, transversais, aprofundadas, que fazem parte da nossa vida profissional, da nossa vida cotidiana. Portugal, como eu dizia, participou apenas no segundo ciclo do PIAC. Aliás, temos tido alguma dificuldade para participar neste tipo de estudos internacionais de avaliação das nossas competências. Baseámos-nos muito nos resultados relativos às qualificações, e há obviamente uma relação entre qualificações e competências, mas desde os anos 90 que não tínhamos um estudo que avaliasse competências, desde o Estudo Nacional de Literacia. Falhamos outras oportunidades que existiram para participar em estudos internacionais deste tipo, mas então tivemos agora a possibilidade de participar neste segundo ciclo do PIAC e temos agora a possibilidade de trabalhar sobre um conjunto vastíssimo de dados que caracterizam o nível de competências, as intensidades, a posse e a intensidade de uso das competências pelos adultos portugueses, a partir de informações que foram recolhidas, como eu dizia, por uma amostra representativa dos portugueses adultos entre os 16 e os 65 anos. Quero, para ser muito sintético, como podem imaginar, há um mar de dados nos quais nós andamos a navegar por estes dias, com algumas iniciativas de investigação que temos em curso. Queria trazer-vos 3 ideias-força, 3
blocos de resultados, ou pelo menos 3 indicações que resultam deste inquérito que são absolutamente cruciais. Uma primeira diz respeito aos resultados globais de Portugal na sua comparação com o quadro internacional com o qual se comparou neste questionário em particular, neste inquérito em particular. E essa primeira nota é para dizer que a nossa proficiência média, a proficiência média dos adultos portugueses entre os 16 e os 65 anos, na literacia, na numeracia e na resolução de problemas é significativamente inferior àquela que se observa para a média do OCDE e para a média dos países mais desenvolvidos. É de notar que participaram neste estudo 31 países, a maioria dos quais são países muito desenvolvidos, do ponto de vista económico, social e cultural, têm até estruturas educativas e, digamos, recursos significativamente superiores aos nossos. No entanto, ainda assim, não conseguimos fazer melhor do que ficar na cauda destes países. Na literacia, com uma média de 235 pontos em 500, um bocado abaixo da média da OCDE, de forma significativamente abaixo. Ali num grupo de países que incluem também países do leste europeu, Lituânia e a Polónia. Portanto, ficamos aqui num grupo dos últimos 3 ou 4, excetuando o Chile, que está significativamente abaixo de todos os outros países. O mesmo se verificará depois para o caso da numeracia, que é este quadro que aqui está. Como se vê, estamos também lá em baixo. Aqui, neste caso, com uma equiparação, em termos estatísticos, à realidade da Polónia, mas abaixo da generalidade dos países, dos outros 28 ou 29 países. E na resolução adaptativa de problemas, também com uma posição idêntica, ainda que aqui um pouco acima e num quadro mais alargado de países, que inclui também países do sul da Europa, como, por exemplo, a Itália. Este é um dado importante. Eu costumo dizer, à boleia também do que diz o meu colega Luís Rodes, que foi o coordenador deste grupo de projeto do PIAC em Portugal e com o qual trabalhei muito proximamente neste projeto e há vários anos de trabalho. Este é, sem dúvida, o principal desafio, se não quisermos dizer problema, o principal desafio educativo português. Estão aqui muitas professoras, muitos professores, estão aqui pessoas que trabalham, eventualmente, com crianças e jovens, mas também muita gente que trabalha com pessoas adultas. Esqueçam tudo o que ouvem nas notícias, os problemas educativos em Portugal. Os principais são os que dizem respeito à realidade e à situação educativa das pessoas adultas em Portugal. Dentro e fora, e é por isso que apresentar estes resultados é importante, dentro e fora das prisões, fora também, não apenas nas prisões. Portanto, níveis de proficiência significativamente baixos, este é um dado relevante e um dado que vale a pena destacar. Complementarmente, ou se quisermos aprofundar um pouco esta leitura inicial e este dado geral quanto à proficiência, aos níveis de competência, ao desempenho dos portugueses em literacia, numeracia e resolução de problemas, descobrimos também, com os dados do PIAC, que há uma percentagem muito significativa de adultos, não só a média é baixa, como há uma percentagem muito significativa de adultos que têm resultados pobres e que ficam situados em níveis de proficiência de nível 1 ou abaixo de nível 1, que são níveis considerados pela OCDE como níveis inferiores àqueles que seriam necessários para minimamente lidar com os desafios da vida contemporânea, desafios informacionais, desafios de ordem pessoal e familiar, desafios profissionais. No caso português, como podem ver, foi talvez um dos poucos dados quando houve a apresentação destes resultados do PIAC no final de 2024 e no início de 2025, foram dos poucos dados que mais tiveram expressão pública. Cerca de 40% dos portugueses situam-se nestes patamares de nível 1 ou abaixo de nível 1 em literacia, em numeracia e resolução de problemas. Se juntarmos toda a gente, ou melhor, se olharmos para quem está nestes patamares de proficiência, nos 3 domínios de proficiência analisados, verificamos que se trata de 30% da população portuguesa, quase 1/3 da população adulta portuguesa, um número significativamente superior também ao número da OCDE, que é, em média, de 18%. São dados difíceis, são dados duros, como podemos imaginar, há explicações históricas para estes fenómenos, que têm que ver, em particular, com a insuficiente aposta educativa durante muito tempo e com níveis de qualificação que também são globalmente baixos para a população adulta, mas há também, para além dos fatores históricos, fatores atuais, fatores mais próximos de nós, que explicam estes resultados e que fazem um apelo, como no final direi, que fazem um apelo também a que pensemos a relevância potencial da educação e formação de adultos e de uma aposta séria e consolidada na educação e formação de adultos.
Obviamente, estes níveis de proficiência encontram-se distribuídos de forma muito diferenciada, consoante as pessoas que temos à nossa frente, consoante os grupos sociais que queremos considerar. Há muitos fatores que explicam porque é que as pessoas têm mais ou menor proficiência. Ali estão listados alguns. Focar-me-ei em 2 que são especialmente interessantes, especialmente relevantes, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista sociológico, e que são também importantes por referência àquilo que estamos a discutir hoje neste Congresso. Por um lado, o nível de escolaridade, e aqui o que verificamos é que as diferenças de proficiência variam muito consoante o nível de escolaridade, como seria de esperar. Efetivamente, quanto maior é a escolaridade, maior tipicamente é o nível de proficiência. Quanto maior a escolaridade, por exemplo, se se tem escolaridade superior, de nível superior, menor probabilidade existe se pertencer a um grupo de baixa proficiência. Portanto, este é um dado absolutamente inescapável nestes dados, e isto também nos remete para aquilo que podem ser os resultados que poderíamos obter numa prisão, pensando que, obviamente, os níveis de qualificação dos reclusos são ainda mais baixos que os níveis de qualificação, ou bastante mais baixos que os níveis de qualificação média da população no seu conjunto. Portanto, há aqui uma relação entre escolaridade e proficiência. As pessoas com escolaridade de nível superior são tipicamente as mais proficientes, e têm um diferencial relevante relativamente àquelas que têm menor escolaridade, por exemplo, que têm escolaridade abaixo daquela que é hoje a escolaridade obrigatória de 12 anos. Um outro dado importante, para além do nível de escolaridade, e trazendo uma visão mais dinâmica também sobre este aspecto, diz respeito à própria participação em educação e informação. Nós estamos neste momento a trabalhar sobre os dados, e este é um aspecto que nos interessa especialmente, de que forma, isoladamente, se quisermos dizer assim, o fator que respeita à participação em educação e informação tem um impacto na proficiência. As pessoas que estão a fazer educação e informação ou recentemente realizaram educação e informação obtêm ganhos efetivos, traduzíveis em maiores níveis de proficiência? Esta é uma pergunta relevante e que os dados que temos sugerem que sim, sugerem que há efetivamente também uma vantagem e um efeito relevante da participação em educação e informação. Por exemplo, neste caso, olhando os dados relativos aos adultos empregados que participaram ou não participaram em educação e formação no último ano, verificamos que há um diferencial relevante e estatisticamente significativo em matéria de proficiência que beneficia aqueles que participaram em ofertas formativas no ano anterior à realização do inquérito. E isto verifica-se para todos os níveis de escolaridade, mesmo pessoas com baixa escolaridade, que, no entanto, participaram em educação e formação no último ano, têm ganhos de proficiência relevantes, estatisticamente significativos, e que, em princípio, em parte, são devidos a essa mesma participação. Naturalmente, e este é um terceiro ponto que vale a pena sublinhar, de forma en passant, de forma muito rápida, a proficiência é determinante de alguns resultados económicos e sociais relevantes. Portanto, há uma relação de associação, não podemos dizer uma relação de causalidade, mas há uma relação de associação positiva entre níveis de proficiência e alguns resultados económicos e sociais relevantes, como, por exemplo, os que se referem à empregabilidade, à taxa de atividade, maior taxa de atividade por parte de quem tem mais proficiência, menor desemprego por quem tem mais proficiência, também ganhos salariais relevantes, com um peso específico da proficiência aqui a explicar esse diferencial, e depois ganhos também noutros aspectos de ordem. Deixem-me voltar atrás. Porque ainda era importante olharmos ali. Outros aspectos importantes relativos à satisfação com a vida, relativamente à saúde percebida. Tipicamente, as pessoas com maior proficiência têm também resultados sociais e resultados relativos a estes aspectos do bem-estar que são também relevantes. Estes dados para a população em geral... Só dar nota que chegamos aos nossos quase 15 minutos. Quase. Vou só roubar mais um minutinho. Uma nota muito breve relativamente ao estudo que no primeiro ciclo do PIAC foi feito nos Estados Unidos, que em grande medida vai ao encontro, traz resultados que vão ao encontro daquilo que vos dizia, em traços gerais, a propósito dos resultados do PIAC, que podemos confrontar hoje, ou podemos conhecer hoje para a realidade portuguesa. E, efetivamente, no caso dos Estados Unidos, havia uma diferença em desfavor da população prisional
relevante em matéria de proficiência, em literacia e numeracia, designadamente. Ela também variava consoante o nível de escolaridade, sendo que para um mesmo nível de escolaridade acontecia, pelo menos na numeracia, a população provisional ter menores níveis de proficiência, o que significaria que haveria outros fatores, para além da escolaridade, a explicar este resultado menos positivo da população encarcerada. Um dado importante é que, ou dois elementos importantes destes resultados nos Estados Unidos, é que havia aparentemente uma, digamos, espiral positiva, um círculo virtuoso entre o desejo de participar em educação-formação e a motivação para participar e a proficiência, e também um círculo virtuoso, se quisermos, entre desenvolver algum tipo de educação-formação ou de formação profissional no contexto prisional e ter resultados melhores em matéria de proficiência. Isto é óbvio, é obviamente muito importante para pensarmos aquilo que é preciso fazer no quadro propriamente prisional. Portanto, por exemplo, adultos que participaram em ações de formação profissional obtiveram, naquele estudo, nos Estados Unidos, em média, pontuações mais elevadas em literacia e numeracia que aqueles que não participaram. Portanto, como podemos imaginar, há aqui também uma relação aparentemente positiva entre a participação educativa e formativa, formação profissional, mesmo em contexto prisional, e aquilo que são os resultados, os desempenhos destes adultos. Vou terminar. 3 notas também, trouxe aqui 3 tónicas ou 3 tópicos gerais quanto aos dados do PIAC, 3 conclusões, 3 desafios, 3 notas para podermos pensar as implicações destes resultados para a definição de políticas. Uma primeira, realmente temos que evidenciar a persistência do perfil de baixas qualificações e baixas competências da população adulta residente em Portugal. Como eu dizia, este é, sem dúvida, o desafio fundamental e educativo que existe. Não podemos esperar que as pessoas morram, saiam da idade em que são inquiridas para esperar que o problema desapareça. Este é um desafio e, portanto, há aqui não apenas uma necessidade de reforço da aposta no conhecimento sobre esta realidade, mas também de promoção de uma consciência social, e associações como esta fazem-no, do ponto de vista técnico, científico, cidadão, podermos pressionar para um reforço da aposta política continuada em educação e formação de adultos. Eu tenho a experiência de ter participado também num estudo prévio à elaboração de um Plano Nacional de Literacia de Adultos. Alguém ouviu falar? Não ouviram falar, porque não se concretizou. E isto é um bom exemplo de como, e onde, entre outras coisas, se destacava a importância de trabalhar em específico e de criar meios, para além daqueles que já existem, que são muito meritórios, meios para que, por exemplo, em contexto prisional, possa ser desenvolvida uma ação mais consistente, mais robustecida, mais continuada. Portanto, reforçar a consciência social em torno deste, que é um desafio crucial em termos educativos em Portugal, é fundamental. Momentos como este são importantes para isto. Depois, obviamente, a escolaridade e a participação educativa são determinantes da proficiência, estão associados à proficiência, portanto, temos que providenciar oportunidades, diversificar ofertas, ampliar a oferta e procurar, em particular, envolver ativamente em processos de ensino, formação e em processos de formação profissional pessoas que estão especialmente vulnerabilizadas, como acontece no caso dos reclusos e ex-reclusos. É preciso continuar a apostar e esta é uma dimensão crucial. Programas consolidados, sólidos, continuados no tempo, que permitam mobilizar e envolver efetivamente as pessoas adultas, para lá das micro-credenciais, das pequenas formações. Não, as pessoas precisam de estar continuadamente e de forma sustentada, sobretudo aquelas que menor escolaridade têm, menor proficiência têm, em processos que são robustos. E, finalmente, uma nota relativamente aos usos e à maneira como podemos configurar estes programas de promoção de competências e os processos de ensino e formação. Eles têm que ser baseados, em grande medida, no uso de competências. Portanto, processos de formação profissional ou processos de ensino e formação que não ponham as competências em uso, e aqui voltava talvez também à reflexão sobre as pedagogias críticas e as pedagogias ativas, processos que não assentem no uso, dificilmente também terão um impacto que poderiam ter, que podem ter este tipo de processos. E, portanto, programas estruturados em torno da conciliação entre desenvolvimento de competências técnico-profissionais, por exemplo, como existem na prisão, mas com a incorporação de formas de mobilização de competências transversais,
de competências relacionadas com literacia, numeracia, resolução de problemas gerais, são fundamentais para, efetivamente, melhorarem a proficiência e poderem implicar as pessoas em processos que são, obviamente, como sabemos, cumulativos. E por agora disse, pedindo desculpa também pelo ligeiro atraso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Queiroz, pela partilha dos dados também do PIAC. Enfim, aqui algumas curiosidades, se calhar um estudo não tanto conhecido como a PISA, mas efetivamente dá-nos aqui algum conhecimento de literacia e numeracia, dos dados da literacia e numeracia, especificamente em adultos, e com dados bastante curiosos, não muito diferentes daquilo que eu, se me perguntassem, poderia pensar, mas com análise científica, o que é sempre bom. De seguida, vamos passar para o nosso próximo orador, Diego Galán Casado, é assim que se diz, não cometi nenhum erro, que é licenciado em Pedagogia e doutorado em Educação pela Universidade de Madrid. Em 2021 recebeu o Prémio Nacional Vitória Quente, atribuído pelo Ministério do Interior, Secretaria-Geral das Instituições Penitenciárias, pela investigação multidisciplinar na área da penitenciária, nomeadamente pelo trabalho coletivo intitulado Trânsitos e Desafios de Inserção, Reintegração Social com Mulheres em Semi-Liberdade, propostas socioeducativas. Também desenvolve a sua atividade docente e de investigação no Departamento de Teoria da Educação e da Pedagogia Social da Universidade Nacional de Educação, à distância, e é atualmente vice-reitor adjunto dos estudantes e centros penitenciários. Tem a palavra, obrigado. 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos y todas. Os tengo que pedir disculpas porque es lo único que sé decir en portugués. Por lo tanto, voy a hablar en castellano, voy a intentar hablar despacito para que se me entienda bien. Si hay algún problema, por favor, me lo decís, ¿vale? Más tarde va a haber una traducción para todos tener acceso. Vale, perfecto. No va nada, todo esa broma. Una broma. Todos van a tener que comprender aquí, después no va nada. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a José Pinto en particular y a la Asociación Portuguesa de Educación en las Prisiones en general por considerar que puedo aportar algo, ¿vale? Por lo tanto, gracias de antemano por ello. Gracias también por la organización de un encuentro como este. Sois un referente y un espejo en el que mirarse y esperemos que nosotros en España podamos hacer algo parecido. Uno de los objetivos de venir aquí precisamente es ese. Y gracias también por hacer este evento en una ciudad como Matosinhos. Esta fue la primera ciudad que yo visité, con la que era mi novia hace 20 años. Vuelvo 20 años después, casado, con hijos. La vida cambia, pero siempre es bonito venir a Portugal, que es un país maravilloso. Así que gracias. Bueno, yo soy Diego Galán Casado, soy uno de los responsables del programa de centros penitenciarios, de educación superior en centros penitenciarios en España, ¿vale? El programa de centros penitenciarios está gestionado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿vale? Que es el campus universitario más grande de nuestro país, ¿vale? Tenemos a más de 150.000 estudiantes y nace con el objetivo de intentar llegar a los sitios en los que la universidad presencial no llegaba. Personas con discapacidad, ¿vale? Actualmente atendemos a más de 9.000 personas con discapacidad, personas en zonas rurales, edades diversas que estaban trabajando, tenemos un programa también para personas mayores y, por supuesto, tenemos el programa para los estudios superiores en los entornos penitenciarios. Hablando un poquito de los antecedentes, de cómo surge nuestro programa, hay dos hitos importantes, dos momentos fundamentales. En primer lugar, el primer convenio que nosotros firmamos con el primer gobierno socialista, ¿vale? En 1983, y luego en 1986, cuando ampliamos ese convenio a otras administraciones, por lo tanto, llegamos prácticamente a todo el territorio nacional, ¿vale? Ha habido otras universidades que también han colaborado con nosotros a lo largo de este tiempo, pero realmente somos ahora mismo, actualmente, la Universidad Nacional de Educación a Distancia quien se encarga de esa gestión concreta.
Vale, nosotros ahora mismo tenemos 5 convenios, ¿vale? Lo que implica que nosotros estamos actuando en 5 administraciones diferentes. Ministerio de Defensa, lo que significa que nosotros gestionamos la única cárcel militar que hay en España, ¿vale? Regida por el Código Militar, por el Código Castrense. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que son la mayoría de las prisiones que encontramos en nuestro país. El Ministerio de Justicia e Interior del Gobierno de Andorra. Andorra tiene una única prisión, nosotros tenemos un único estudiante allí, por lo tanto también damos cobertura. Tenemos el Departamento de Cataluña, ¿vale? Cataluña tiene las competencias transferidas, por lo tanto ellos gestionan sus propios centros penitenciarios y nosotros llevamos allí la educación superior. Y luego tenemos también el Gobierno vasco, el País Vasco, que también tiene las competencias transferidas y que nosotros, a su vez, también gestionamos ese proceso. ¿Vale? ¿Se me entiende bien? ¿Sí? Vale. Vale, ¿qué modalidades formativas nosotros, como institución, llevamos a los centros penitenciarios? O sea, es decir, ¿qué pueden estudiar las personas que están privadas de libertad y que quieren hacer una carrera en prisión? ¿Bien? Tenemos el curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. Esto es un curso que dura 9 meses y que da acceso a la universidad, ¿vale? Tenemos la modalidad de 25 años, significa que quien lo haga puede quedarse en nuestra universidad. Si están en prisión no hay otro remedio, pero si salen fuera podrían ir a otra universidad. Si es 45 años, solo pueden estudiar en nuestra universidad. Ese es el matiz diferenciador entre ambos cursos de acceso. Y luego tenemos las 30 titulaciones que nosotros ofertamos en la UNED, salvo ciencias ambientales, química, física, ingenierías, educación infantil y asignaturas optativas que implican prácticas externas en titulaciones como ADE, Economía y Turismo. Esto es por razones obvias, es razones de seguridad. No podemos tener laboratorios dentro, hay mucho material que no podemos utilizar. Todo lo relacionado con la educación infantil, evidentemente, es todo lo relacionado con no haber tenido antecedentes previos, por lo tanto no se oferta, etc. Vale, tenemos también estos 5 másteres oficiales, ¿vale?, que los gestiona la Facultad de Derecho. Solo tenemos actualmente 5 másteres que gestiona la Facultad de Derecho. Estamos en conversaciones para que otras facultades también se animen y puedan ofertar también otra titulación, pero ahora mismo solo tenemos esos 5 másteres, ¿vale? Y luego también tenemos estudios de doctorado. Actualmente tenemos 6 estudiantes en prisión que están haciendo el doctorado, ¿vale? No es un proceso sencillo. ¿Por qué? Porque tiene que estar en consonancia el doctorado que ellos quieran hacer con la viabilidad o la posibilidad de que se pueda hacer dentro de prisión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si quiere hacer un doctorado donde necesita mucha información del exterior, no va a ser viable. Por lo tanto, esto se lleva a la comisión académica del programa de doctorado concreto y se decide si puede seguir adelante o no puede seguir adelante. Nosotros, a nivel institucional, intentamos facilitar en todo momento que el director o directora de tesis tenga el contacto, el mayor contacto posible con el estudiante para que, dentro de las dificultades, el doctorado pues, pueda ir fluyendo de una manera adecuada. ¿Bien? Y luego, en todo momento, nosotros adaptamos los trabajos de fin de grado, trabajo de fin de título y trabajo de fin de máster. Hay muchas circunstancias, evidentemente, propias de la privación de libertad que impiden que puedan hacer, por ejemplo, una investigación en el exterior. Entonces, nosotros pedimos a los equipos docentes de la asignatura concreta que adapten ese procedimiento para que pueda hacerse dentro del entorno penitenciario. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y luego tenemos también la prueba de idiomas. Hay grados concretos que requieren una prueba de idiomas. Nosotros, ¿vale?, a través de lo que conocemos como UNED Idiomas, acercamos esa prueba al entorno penitenciario, ¿vale? Acreditamos únicamente el nivel de inglés, hablamos de B1 y B2, y se hace una prueba escrita y una prueba oral. Pero para poder hacer la prueba oral, primero hay que aprobar la prueba escrita, ¿vale? Aquí nosotros lo que hacemos, al igual que en los exámenes, desplazamos a equipos docentes, a profesores, para que vayan a las prisiones a hacer los exámenes correspondientes y este tipo de pruebas. Luego tenemos una modalidad que para nosotros es fundamental, que son los cursos de verano. Cursos de verano prácticamente hay en todas las prisiones, o sea, en todas las universidades, ¿vale? Nosotros tenemos actualmente 14 o 15, estamos viendo si podemos añadir alguno más, que vamos a llevar ahora en verano, a partir de junio, a las prisiones. En esos cursos de verano para nosotros son fundamentales. ¿Por qué? Porque puede entrar gente del exterior.
Hay gente del exterior que puede entrar a ese curso de verano, además de compartir espacio con los profesionales penitenciarios y con los estudiantes en prisión, y tienen también una visión totalmente diferente de lo que es el entorno penitenciario. Nosotros ahora mismo estamos investigando mucho todo lo relacionado con el estigma, desconocimiento. Las prisiones, lo sabéis porque todos y todas trabajáis en el entorno penitenciario, es un entorno muy desconocido, donde es muy difícil que la información salga al exterior. La información que se da muchas veces es información sesgada, errónea. Por lo tanto, a través de este tipo de cursos, nosotros acercamos la prisión a la sociedad, que es el objetivo, y que tengan también otra visión totalmente diferente de lo que es un entorno penitenciario. Tenemos cursos o temáticas de todo tipo. Inteligencia artificial, que interesa mucho, ciberseguridad, economía, finanzas, es decir, diferentes temáticas que a ellos y a ellas les puede interesar. Y a su vez, esto a nosotros nos permite poder ir captando estudiantes para que al año siguiente puedan ser o puedan formar parte del programa que tenemos nosotros en centros penitenciarios. Vale. Claro, no podemos hablar de un programa de educación superior en prisión sin hablar de las personas que están involucradas en ese programa. La UNED tiene una serie de profesionales que contrata específicamente. Hay otros profesionales que forman parte de la institución penitenciaria, que son funcionarios de la institución penitenciaria. En nuestro caso, tenemos la sección, que son todos los encargados de la parte administrativa, ¿vale?, de la UNED. Son la gente con la que yo trabajo diariamente, son la parte fundamental del programa, el corazón del programa, y permiten que todo funcione. Matrículas que vienen del centro penitenciario, se gestionan con la UNED. Problemas que pueda haber dentro del centro penitenciario, pues ellos mismos gestionan todo ese proceso o me hacen llegar a mí toda esa información. Luego tenemos tutores y tutoras, que también los contratamos nosotros, la UNED, y son los encargados de ayudar a los internos, ayudar a los estudiantes en todo lo relacionado con la prueba de acceso. Concretamente, en las asignaturas de matemáticas, lengua e inglés, ¿vale? El requisito fundamental es que sean titulados en esas materias. Luego tenemos los asesores y asesoras, y aquí viene el principal problema que nosotros tenemos, y es el acceso a Internet. Yo creo que aquí en Portugal, luego el doctor Moreira hablará un poquito de eso, yo creo, pero creo que en Portugal tenéis una mayor posibilidad de acceso a Internet, creo, hasta donde yo sé. Nosotros tenemos el Internet muy limitado, muy limitado, y es el principal problema que tenemos. ¿Esto por qué? Bueno, pues posiblemente porque la seguridad muchas veces está por encima del tratamiento o está por encima de programas de carácter educativo. Me reuní hace no mucho tiempo con uno de los responsables de la educación en Inglaterra y me decía, oye, te ofrezco tablets. Y yo le digo, yo quiero libros. Digo, a mí no me valen de nada las tablets. Yo no puedo meter las tablets dentro de prisión. Por lo tanto, yo necesito libros, necesito manuales para que mis estudiantes puedan sacar adelante sus cursos específicos, ¿vale? Entonces, los asesores son un puente entre el centro penitenciario y los docentes. Por ejemplo, una actividad, un docente elabora una actividad y en esa actividad se pide que se utilice inteligencia artificial. Si el interno, el estudiante, no tiene Internet, no puede hacerlo. Entonces, el asesor habla con el docente para que pueda adaptar ese proceso, ¿vale? Es un puente entre un entorno y otro entorno. Y aquí lo único que nosotros requerimos es que tenga una titulación superior. Evidentemente se reúne con nosotros, con los responsables del programa, pero el requisito fundamental es que tenga una titulación superior, ¿vale? Y luego tenemos, evidentemente, la parte que está más vinculada a instituciones penitenciarias. Los gestores de formación, que son los profesionales dentro de prisión que forman parte del cuerpo de funcionarios de instituciones penitenciarias encargados de ayudar a los estudiantes, y luego nosotros tenemos comunicaciones periódicas con todas las áreas de formación de todas las administraciones, ¿vale? ¿Para qué? Si tenemos un problema en un centro penitenciario, desde la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, desde el área de formación, se encargarían de transmitir ese tipo de información para intentar solucionarla. ¿Se me entiende bien? ¿Sí? Vale, este es el número de estudiantes que tenemos ahora mismo, a día de hoy. Perdón. Ahora sí. Muy sencillo, una fotografía muy sencilla. Este número de estudiantes todavía no es un número fijo, porque seguimos todavía con matrículas. Hay gente que puede subir o gente que se puede caer porque no consigue a lo mejor llegar a los mínimos que nosotros solicitamos, que nosotros pedimos. Acceso, 533 estudiantes, en grado 650 y 3 estudiantes en máster, más los estudiantes que os he dicho antes de doctorado, ¿vale? Existe la posibilidad de que algunos estudiantes puedan acogerse al plan de gratuidad. Esto va a depender, cada año cambia, pero depende un poquito del dinero que ellos reciban, ¿vale? En función de ese dinero,
se pueden acoger a este programa. Eso sí, tienen que aprobar un número determinado de asignaturas para que puedan seguir beneficiándose de ese programa. O sea, es decir, no es por ingresos económicos y ya sigo durante todos los años con esas características, con esos beneficios. No, tiene que aprobar un número determinado de créditos para poder seguir al año siguiente formando parte de ese programa. Vale, mirando al futuro, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente? Sabemos que tenemos la dificultad de Internet, sabemos que nuestros estudiantes tienen también muchos problemas para poder llevar a cabo su proceso formativo dentro de prisión, porque ya estudiar a distancia, fuera, en la calle, es difícil. No sé si aquí estudiáis a distancia o habéis estudiado a distancia. Es un proceso muy solitario, a pesar de que el equipo docente intenta acompañar, la persona al final tiene un poco que ir sola, tiene que caminar sola en muchas ocasiones. Dentro de prisión, evidentemente, y sin Internet o con un Internet muy reducido, todo esto pues, es mucho mayor, ¿no? Las dificultades son mucho mayores. Entonces, actualmente estamos trabajando en... Perdón. Vale, estamos trabajando en llevar las tutorías dentro de prisión. Que dentro de prisión podamos introducir todos los vídeos donde los equipos docentes imparten las sesiones. Esto, evidentemente, implica que la seguridad no lo permita. Pero bueno, estamos en conversaciones y parece que se va consiguiendo. Estamos proponiendo diferentes proyectos de investigación donde podamos evidenciar la importancia que tiene, por ejemplo, el acceso a Internet dentro de prisión. Aquí, evidentemente, estamos también en conversaciones con otros países, donde Portugal también nos interesa, así que hablaremos también un poquito de eso, pero lo que estamos viendo es evidenciar, o lo que queremos es evidenciar cómo el hecho de poder acceder al desarrollo de competencias digitales dentro de prisión les va a ayudar, evidentemente, en una sociedad como la que tenemos actualmente, ¿no? Que está caracterizada por la información y el conocimiento. Esto es una realidad, ¿vale? Y luego, por otra parte, estamos también, junto con el COIE, ¿sabéis lo que es el COIE? ¿Os suena? El Servicio de Orientación de la universidad, ¿sí? Vale, estamos llevando a cabo los programas alumno-mentor. Alumno-mentor es los estudiantes que están en cursos más avanzados, ayudan a los estudiantes que empiezan, ¿vale? Precisamente para romper también esas dificultades que tiene la educación a distancia cuando uno empieza, ¿no? Que es un camino muy solitario. Y en los entornos penitenciarios, pues mucho más, ¿vale? Muito obrigado, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya quedado claro, quería dar una visión general y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Enhorabuena. Clavado. Tienes ainda 9 segundos. Gracias, obrigado. Bom, é um programa muito interessante. Fiquei com algumas dúvidas, mas se depois não houver perguntas no final, faço as perguntas depois. Mas é um programa muito interessante. Quando eu disse que não havia internet, acho que nas nossas prisões também não há internet, ou muito limitada. Por isso, a nível de internet, estamos mais ou menos iguais. Avançando, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Avançando com a nossa programação, passo agora a palavra para José António Moreira, que é professor catedrático do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta Portuguesa, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra, investigador integrado e coordenador do Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, coordenador do doutoramento em Educação à Distância e Learning da Universidade Aberta, colabora com a Unidade Portuguesa de Rede Eurídice da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, como Perito Nacional Externo do Estudo Digital Education in Europe, coordenador do Centro de Competência do Porto, do Ministério da Educação de Portugal, da Universidade Aberta, membro do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores em Portugal e vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, por isso está em casa. Tem a palavra também para, durante 15 minutos. Pode usar os 9 segundos que sobraram do... Ainda bem, já fico mais tranquilo. Boa tarde a todos e a todas. Obviamente, mais uma vez também agradecer o convite e a iniciativa do José Alberto, que tem de facto feito um trabalho extraordinário nesta área da educação nos estabelecimentos prisionais.
E deixem-me dizer-vos que eu vou ser um pouco indisciplinado, não com o tempo, mas na forma como tinha organizado a minha comunicação, e, portanto, vou tentar fazer aqui uma narrativa um pouco daquilo que tem sido este projeto e dizer-vos que, em 2014, o Paulo Rocha teve um sonho, como vocês viram, que era frequentar o ensino superior e fazer uma licenciatura e um mestrado. E, portanto, nessa altura, em 2014, alguém da direção do estabelecimento prisional de Custóias teve a infelicidade ou a felicidade de me convidar, na Semana da Educação e Formação, para, digamos assim, falar um pouco sobre estes temas. E no final dessa sessão, houve 3 estudantes, entre os estudantes que já eram na altura, em 2014, o Paulo Rocha, o Forbes e o Pedro. 2 estudantes que estavam no curso de Ciências Sociais e o Paulo, que estava no curso de Gestão e que vieram ter comigo no final e que me disseram, por favor, ajude-nos, porque efetivamente, e como o Paulo disse, nós não temos absolutamente nada para estudar. E, portanto, nós queremos frequentar o ensino superior na Universidade Aberta, mas não está a haver uma resposta adequada. E, portanto, perante isso, nós aqui poderemos até pensar que, efetivamente, na altura poderia ser, mas hoje não é, dedicar-nos a esta missão impossível. E missão impossível de fazer exatamente aquilo que já foi aqui dito uma série de vezes, que é levar o digital para dentro de um estabelecimento prisional, levar infraestruturas tecnológicas, levar conectividade e sinal e rede digital. E, portanto, passaram 12 anos e a missão que era impossível e o sonho do Paulo, como vocês tiveram oportunidade de ver, concretizou-se. Passaram 12 anos, mas, efetivamente, temos um mestre em gestão que foi um estudante exemplar e foi muito mais do que um estudante, porque, claramente, aquilo que nós fizemos do ponto de vista do envolvimento educativo foi para além daquilo que é uma graduação formal, mas também desenvolveu-se em áreas, como já foram aqui referidas, da aprendizagem ao longo da vida, com a formação profissional e com uma série de iniciativas que nós desenvolvemos na área das competências digitais. E, portanto, quando nós falamos aqui na educação digital em estabelecimentos prisionais em Portugal e o campus virtual educonline@pris, tem exatamente a ver com a mudança de um paradigma, sobretudo no ensino superior. E, portanto, deixem-me dizer-vos, e eu tinha de facto aqui uma apresentação que não a vou seguir muito, que aquilo que se passa no ensino superior atualmente, e, portanto, nada tem a ver com a escala daquilo que se passa em Espanha, nós atualmente, e ontem, tínhamos 118 estudantes matriculados no ensino superior em Portugal, na Universidade Aberta, sendo o estabelecimento prisional do Porto aquele que tem sido sempre um dos grandes bastiões desde 2016, na altura que se assinou o protocolo entre a Direção-Geral e a Universidade Aberta, em que o reitor da altura me colocou esse desafio e essa missão impossível de dizer, António, vamos colocar uma cláusula no protocolo que diz que temos que criar um campus virtual especificamente concebido para a população reclusa, com acesso seguro, conteúdos específicos para o desenvolvimento de atividades no domínio de ensino e formação, em educação à distância e learning. E, portanto, isto em 2016. Portanto, desde o pedido do Paulo até ao estabelecimento deste protocolo, ainda decorreram cerca de 1 ano e meio até que nós conseguíssemos pensar exatamente aí. E, portanto, foi a partir daí, e atenção, eu não era uma pessoa que trabalhasse em contexto prisional, portanto, a minha investigação e a pesquisa era sobretudo na área da educação, com tecnologias e dos ambientes virtuais, e pensei exatamente então o que é que podemos fazer, pensando exatamente no contexto específico dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, nestas situações, para mim, existem aqui 2 condições que são fundamentais. Para nós pensarmos naquilo que é o paradigma da educação digital e o que acontece hoje nas nossas escolas e na nossa sociedade, nós precisamos, por um lado, da tecnologia e, por outro lado, da pedagogia. Ou seja, nós precisamos, por um lado, de infraestruturas tecnológicas e precisamos de conectividade e sinal digital e ter um modelo pedagógico que se adequa àquilo que é a realidade do próprio contexto prisional. Já foram aqui faladas em diferentes pedagogias, portanto, aquilo que nós teríamos que pensar é como é que eu consigo ajustar o modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta a este contexto específico.
Existem 4 grandes princípios da Universidade Aberta no seu modelo pedagógico. Um tem a ver com o ensino centrado no estudante, o outro tem a ver com a flexibilidade, o outro com a inclusão e a outra com a interação. Reparem bem que destes 4 princípios, 2 são fundamentais para este contexto e foi uma das coisas que eu percebi que era fundamental começarmos a implementar, que é a questão da inclusão digital e a questão da flexibilidade. A flexibilidade do ponto de vista espacial e do ponto de vista temporal. A interação, e isso é um dos aspectos fundamentais que me fez também pensar exatamente como é que vamos desenvolver este modelo pedagógico virtual, estava condicionada àquilo que é o contacto dos estudantes com o exterior, com estudantes regulares e com aquilo que eram os professores. E, portanto, a interação que teria que existir fundamentalmente era uma interação com os conteúdos e com o próprio sistema. E, portanto, foi isso que nós desenvolvemos. Mas reparem bem aquilo que eu disse. É necessário, claramente, infraestruturas tecnológicas e sinal digital. E aquilo que, efetivamente, existe hoje, para que não fiquem dúvidas nenhumas, é que existe internet em 16 estabelecimentos prisionais, com frequência de cursos do ensino superior a nível da licenciatura e de mestrado. De doutoramento ainda não temos nenhum. Um dia pensámos que, eventualmente, o Sócrates poderia ser um forte candidato a um dos nossos cursos, mas acabou por não se matricular. Mas para vos dizer que, efetivamente, existe internet, mas é, digamos assim, uma intranet que tem uma série de acessos condicionados a uma lista de links que os estudantes podem aceder. E deixem-vos dizer-vos que, apesar de nós estarmos a falar de uma realidade do ensino superior, esta realidade de pensarmos numa missão impossível para um processo de navegação, porque é o que os nossos estudantes fazem. O Paulo não tirou o curso no estabelecimento prisional do Porto. Enganem-se. O Paulo tirou o curso num ambiente virtual de aprendizagem e não interessa absolutamente nada à geografia física onde estava o Paulo, nem qualquer estudante da Universidade Aberta. Porque os estudantes da Universidade Aberta habitam espaços virtuais e comunicam e interagem em espaços virtuais como nós fazemos nas redes sociais digitais, e isto não tem nada a ver com a nossa condição do corpo, da zona que nós estamos a habitar da geografia física, mas tem exatamente a ver com as geografias virtuais e tem a ver com a forma como nós comunicamos e com a dimensão cognitiva. E isto é que é importante percebermos o que é que estamos aqui a falar do ponto de vista da ruptura do paradigma. E, portanto, não é a universidade que, de certa forma, ou os professores que têm que ir ao estabelecimento prisional, há um habitar atópico numa determinada zona da rede onde nós contatamos com os próprios estudantes. E, portanto, deixamos de ter essa realidade física da geografia onde nós estamos e nos deslocamos para passar para outra geografia. E isto é possível no ensino básico e secundário, sobretudo se estivermos a falar de educação de adultos. E não é nenhuma missão impossível, porque eu tenho conhecimento de situações, por exemplo, no Brasil, e que eu visitei já presídios no Brasil, onde eles têm a modalidade de educação à distância perfeitamente implementada no ensino médio, que é o correspondente ao nosso ensino secundário. Mas para isso é preciso condições tecnológicas, sejam computadores portáteis, seja desktop, seja tablets, e é preciso conectividade. E, portanto, toda uma série de condições de nós percebermos exatamente como é que vamos desenvolver o processo em contexto para percebermos exatamente que se calhar é possível. E, portanto, nada daquilo que eu estou aqui a falar é ficção, nem é utopia. Podemos é dizer que as condições que existem para concretizar aquilo que eu estou a dizer são extremamente difíceis porque implicam investimento e implicam que haja recursos financeiros para desenvolver esta situação. E, portanto, eu posso dizer que hoje nós temos no terreno, em 16 estabelecimentos prisionais, mais de 50 computadores, e, portanto, não estamos a falar de um computador por uma pessoa, mas estamos a falar de algumas comunidades que já se foram formando dentro de diferentes estabelecimentos prisionais, 14 no Porto, 13 em Odmira, 8 em Santa Cruz do Bispo, 2 femininas, 13 na Carregueira, mais 12 em Coimbra, e, portanto, estes, digamos assim, são as maiores comunidades onde nós temos mais computadores, e posso-vos dizer que neste momento, e, portanto, falando um pouco das perspectivas até do futuro do próprio campus virtual, porque, atenção, estamos a falar de um campus virtual que é composto por 2 plataformas.
uma plataforma que dá acesso aos cursos da universidade a nível da graduação formal, de licenciatura, mestrado e doutoramento, e a uma outra plataforma que dá acesso a cursos de aprendizagem ao longo da vida, de formação profissional, e, portanto, que nós podemos desenvolver exatamente diferentes áreas que nós consideramos nucleares. E posso-vos dizer, por exemplo, que nós estamos a desenvolver agora um estudo, falaram também há pouco nessa questão das próprias competências digitais dos cidadãos reclusos, e o que nós fizemos foi já um estudo exploratório na zona do Porto, em Custóias e em Santa Cruz do Bispo, com mais de 1000 participantes, e obtivemos exatamente os níveis de proeficiência de acordo com o DISCOMP 2.2, e aquilo que nós fizemos depois foi desenvolver, já naquelas áreas que são definidas no DISCOMP 2.2, das principais áreas da literacia digital, e desenvolvemos já um curso de formação em blended learning, do ponto de vista até para percebermos como é que funciona, tendo formadores que possam ir ao estabelecimento prisional, mas que, de forma integrada e simultânea, possam também estar na plataforma digital com esses mesmos estudantes reclusos. E, portanto, isto acaba por ser cumulativo. Porquê? Porque a partir do momento em que nós temos as boas práticas, conseguimos mais também investimento. E posso-vos dizer, neste momento, que estamos num novo ciclo de financiamento, nesta parceria estreita com a Direção-Geral, e dizer-vos que desde a assinatura deste protocolo com o Dr. Celso Manata, eu já tive pelo menos 5 diretores-gerais e houve sempre aqui uma predisposição, digamos assim, para investir nesta dimensão do próprio digital. E, portanto, não tem sido uma força de bloqueio a Direção-Geral, a estrutura central não tem sido uma força de bloqueio, as direções dos estabelecimentos prisionais com quem eu tenho contatado não têm sido forças de bloqueio, os próprios guardas prisionais, a maioria tem tido, digamos assim, uma predisposição muito grande. Portanto, nós em Portugal temos uma situação, de facto, muito entusiasmante. Eu diria, e há pouco estava a conversar isso, que nós temos uma situação única na Europa e no mundo. Isto para vos dizer, a nível, por exemplo, da forma como os estudantes, o Paulo Rocha, estava integrado numa turma regular da Universidade Aberta com todos os outros estudantes em salas de aula virtuais. A única coisa que ele não podia fazer era contatar com eles. Ele era como se fosse um aluno ouvinte. Ele via tudo, ele interagia com os conteúdos, ele via as discussões, só não podia contatar com os outros estudantes por questões de segurança. Mas a questão é que isto não existe em nenhuma parte do mundo. Os outros estudantes, seja a Open University, sejam outros exemplos na Holanda, criam salas de aula virtuais apenas para reclusos e colocam-nos lá, todos juntos. Nós, com uma sigla especial de acessibilidade, portanto, nem é de identificar que ele é recluso, é de acessibilidade especial, como qualquer outra questão de acessibilidade que um estudante possa ter, são integrados nas turmas regulares. E, portanto, claramente, isto era o que eu dizia, a inclusão digital, eles sentem-se perfeitamente a navegar. Eu não vos trouxe aqui a apresentação de vídeos nem de reportagens, mas convido-vos a ver o nosso portal do campus virtual. Já está? Quase os 9 segundos? Não? Ainda tenho? Estou a ser rápido. Eu convido-vos a ver o nosso campus virtual, portanto, que está no educaonlinepris.oab.pt, para verem, efetivamente, o que está a ser desenvolvido. E eu estava-vos a dizer exatamente que estamos num novo ciclo de financiamento com o novo diretor-geral, o Dr. Orlando, portanto, que era o antigo diretor do estabelecimento prisional de Coimbra, outro adepto do projeto do digital. E vejam bem que esta questão é fundamental e vocês sabem isso. Tudo isto tem acontecido, sobretudo por causa de uma palavra: confiança. E, portanto, tem existido uma confiança imensa entre a Direção-Geral e a Universidade Aberta para nós irmos experimentando e para nós irmos, digamos assim, fazendo estudos exploratórios para ver até onde podemos ir. E, portanto, neste momento, eu penso que o próprio ensino superior pode ser um laboratório, porque estamos a falar do mesmo Ministério, correto? Agora, o Ministério que trabalha com o ensino superior e com o ensino não superior é o mesmo Ministério, de perceber, efetivamente, que tem que haver aqui, não vou dizer uma santa aliança, mas uma aliança entre o Ministério da Educação e da Justiça para investir em todas estas dinâmicas transversais a qualquer nível de ensino. E atenção, eu há pouco falei, não estamos aqui a falar da substituição do que quer que seja, nem do vosso trabalho, daquilo que é a imersão no território, se o desejarem fazer, mas falei-vos em blended learning, daquilo que é a articulação entre trabalhos que possam ser, ou partes de atividades que possam ser desenvolvidas no estabelecimento prisional, mas outras que possam ser desenvolvidas numa plataforma digital
perfeitamente controlada e perfeitamente segura. E, portanto, esta questão da segurança e a questão do controle sobre esta internet ou intranet, como lhe quiserem chamar, é uma questão fundamental. Deixem-me dizer-vos também que em 10 anos, porque nós passámos por um período experimental desde 2016 até 2020, exatamente até à pandemia, portanto o campus virtual nestes 16 estabelecimentos prisionais está a funcionar desde o fim da pandemia, desde dezembro de 2020, quando nós fomos colocar os computadores todos a funcionar e a conectividade a funcionar. Portanto, temos esta experiência de 6 anos, onde posso-vos dizer que, do ponto de vista da segurança, absolutamente nada correu mal. E, portanto, temos aqui, pelo menos, estamos num período de avaliação de um ciclo, e, portanto, estamos a fazer um relatório exaustivo daquilo que aconteceu, e estamos a abrir aqui outro ciclo para expandir o campus, para ver se conseguimos efetivamente ter ainda uma comunidade de estudantes maior, mas isto pode ser, digamos assim, uma porta aberta para aquilo que pode ser feito também a nível do ensino não superior, até porque, como eu vos disse, existem já realidades noutros países que nos permitem pensar nisto, se estivermos a falar exatamente de educação de adultos. E, portanto, a esse nível, nós também estamos, por exemplo, aqui a fazer sempre, e, portanto, são todos, para mim, até agentes que podem ser agentes e atores ativos neste processo. Se quiserem ser envolvidos neste projeto, eu convido-vos desde já... Só para informar que tem 9 segundos. 9 segundos. Portanto, convido-vos, cá está o convite a surgir nos 9 segundos, num momento essencial, convido-vos desde já a fazerem parte do projeto, no sentido em que, imaginem que vocês querem desenvolver uma qualquer formação e que a possam eventualmente desenhar para um ambiente virtual e poderem trabalhá-la exatamente numa área específica de uma competência ligada à literacia, à numeracia, aquelas competências que falámos da comunicação, da colaboração, de várias formações de âmbito até mais profissional que possam ser desenvolvidas, microcredenciais que vocês eventualmente estejam interessados em desenvolver neste campo e podem, no campus, e podem eventualmente fazê-lo, porque depois estas experiências podem ser úteis para conseguirmos efetivamente ir sofisticando o próprio sistema. Dizer-vos, por exemplo, que nós neste momento temos um financiamento para agregar ao próprio campus um radar de inclusão digital. E o que é isto? Perguntam vocês. Um radar de inclusão digital, nós estamos a tentar desenhar algo tipo um Google Maps, em que, quando os estudantes ou quando os reclusos saem do estabelecimento prisional, consigam ir à nossa aplicação e consigam identificar alguns sítios locais que possam se dirigir para que efetivamente haja aqui esta ideia de reinserção social efetiva, sabendo exatamente quais são os atores no território que podem ajudar nessa mesma reinserção. E nós estamos a fazê-lo agora do ponto de vista exploratório na Madeira, no Funchal, porque o financiamento está associado a lá. E, portanto, mais uma vez, é um exploratório que, se tiver sucesso, depois, obviamente, é estendido para o próprio continente e para as regiões autónomas também dos Açores. Mas cá está, estamos sempre nesta lógica experimental de investigação-ação, formação, que é fundamental e, portanto, neste momento eu posso-vos dizer que continuo, passado quase uma década, e acho que já perceberam isso, entusiasmado com este projeto, porque também o ouvir o Paulo, não é? E acho que todos sentiram efetivamente, e foi ótimo ter o Paulo antes, aqui, porque ver efetivamente aquilo que o Paulo é algo extraordinário e que nos deve motivar sempre para conseguir efetivamente avançar neste campo. E deixem-me dizer-vos uma coisa, eu também ouvi isso há pouco, eu não faço a mínima ideia, acreditem, em todos estes estudantes, não faço a mínima ideia que crimes eles cometeram e é coisa que pouco me importa, porque a nossa missão é essencialmente esta ideia de que a educação transforma. E, portanto, eu, enquanto educador, tenho essa missão de tentar transformar as pessoas, portanto, independentemente das idades, e, portanto, é isso que eu realmente acredito. Não me interessa de que estabelecimento prisional é, que crime ele cometeu, e, portanto, tem sido sempre uma experiência a esse nível muito enriquecedora e muito motivadora. Muito obrigado pela vossa atenção e desculpem não passar do segundo diapositivo. Passo só para o último para deixar aqui o meu contacto. Muito obrigado, José Moreira, pela partilha, pela reflexão e por a declaração de dados sobre a educação do ensino superior à distância em Portugal, nomeadamente nas prisões também.
Por último, dose dupla, Matilde Buizel e Paula Fernandes, uma pequena nota introdutória. Matilde, mestre em Psicologia Clínica pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida de Lisboa, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, trabalha no Center of Digital Inclusion Portugal como gestora do projeto Programa Educativo e Tecnológico Internacional Apps for Good. No Apps for Good tem gerido e acompanhado o arranque e a implementação do programa em Portugal desde o início. E passando já para a Paula Fernandes, doutora Paula Fernandes, licenciada também em Psicologia Clínica pela Universidade Lusófona, Lisboa, especialização em terapias complementares e cognitivas, é atualmente gestora de impacto de projetos e formadora do CDI Portugal, onde coordena processos de avaliação e desenvolve instrumentos de monitorização e analisa evidências. É orientadora de estágios profissionais reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, formadora certificada reconhecida pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua e desenvolve formação acreditada para profissionais de educação. Obrigada. Se calhar ficamos assim porque facilita por sermos as duas. Espero que ainda haja um tempinho para nós, vamos ser muito breves. Nós fazemos parte de uma ONG, o CDI Portugal, e temos diferentes projetos. O que nos traz aqui hoje é o programa Apps for Good, em que estamos na área da educação, das escolas, exatamente para trazer uma proposta de inovação pedagógica. Como é que estamos a fazer? Através de uma metodologia de projeto em que incentivamos os alunos a trabalhar em equipa com os professores para desenvolver uma aplicação para resolver um problema social. E é aqui que normalmente perdemos a maioria das pessoas porque a maioria diz: eu não sou professor de informática, isto não é para mim. Ainda não desistam porque é para todos os professores. Okay? Essencialmente porque o objetivo do programa não é criarmos aplicações super desenvolvidas para ir para o mercado, não. O nosso objetivo é que os alunos passem por esta metodologia de projeto que lhes traz competências para o mercado de trabalho. O saber trabalhar em equipa, o saber gerir o projeto do princípio ao fim, competências de liderança também aqui inseridas. E lá está, de uma ideia, transformar ou desenhar ou pensar numa solução, que isto também é uma competência muito valiosa. E, portanto, e uma segunda questão que também normalmente nos perguntam, essencialmente aqui no contexto prisional, é: então não temos internet, não temos recursos, como é que fazemos? Boas notícias, o programa e todos os conteúdos que nós entregamos aos professores para desenvolver e para seguir a metodologia são possíveis de fazer, portanto, o download e temos aqui provas de professores que é possível fazer a papel todo o projeto, está bem? Essencialmente porque o objetivo é a metodologia. O CDI Portugal, como eu vos dizia, é uma ONG, portanto, que traz diferentes projetos de inovação social e digital, portanto já temos aqui um forte impacto, estamos não só em Portugal, mas também a nível internacional, e temos também centros de inovação, depois também vos convido a virem ao nosso site, centros de inovação, centros de cidadania digitais aqui no Porto, trabalhamos também o tema do gaming e, portanto, para além do Apps for Good. A metodologia de projeto, como eu vos disse, portanto, nós estamos com alunos do 5º ao ensino superior e uma fotografia, nós depois também podemos mandar, e seguimos essencialmente quatro pilares. Um primeiro que já foi aqui referido, a tecnologia com a pedagogia e para resolver problemas sempre com esta ótica. Muitos de nós somos consumidores e, portanto, aqui é pôr-nos também um bocadinho no papel de produtores de tecnologia. O segundo ponto, também, que foi referido na primeira intervenção, o aluno no centro, portanto, são eles que trazem os temas e aqui, então, ainda mais sentido faz, portanto, eles trazem também a sua experiência e, portanto, tem sido muito interessante os temas que nos têm trazido. Professores são essenciais para o programa ter o sucesso e, portanto, temos formação para os professores, nesta metodologia e também sempre em contacto com especialistas externos, que é o nosso quarto pilar, a ligação ao mundo real. Não só porque os nossos conteúdos que nós vos oferecemos,
todos seguem metodologias, processos que são trabalhados também no mercado de trabalho e ferramentas como o design thinking, entre outros termos, portanto, que são importantes aqui também para a formação. E um ponto super importante e interessante também aqui no programa, que é a ligação a especialistas profissionais. Ou seja, vocês e os vossos alunos, sempre que possível, e se houver nesse momento a internet, é possível terem sessões de mentoria com especialistas das empresas nossas parceiras. Portanto, podem ter depois com a Microsoft, com a Galp, com a própria associação, entre outros que têm experiências nestas áreas, de como de uma ideia transformar num produto. Isto às vezes é valioso porque os alunos estão a falar com profissionais que muitas vezes é uma pessoa externa que está a validar as suas ideias, que está a dizer, olha, e já pensaram nisto, olha, estou por aqui. E, portanto, é aqui uma extensão à equipa de trabalho, professores e alunos. Sem me estender muito mais, estamos no ensino básico e secundário. Desde 2020 entramos então para as escolas associadas aos estabelecimentos prisionais e centros educativos. Estamos no ensino superior e nas escolas portuguesas no estrangeiro. Como é que tudo isto é feito? A escola inscreve-se, neste caso o estabelecimento prisional, o centro educativo, tem acesso à nossa plataforma com todos os conteúdos para seguir então a metodologia. E depois, claro, contam com a nossa equipa também para vos ajudar, fazemos visitas ao terreno, damos formação aos professores e no final terminamos todos, portanto, com todos aqueles onde eu disse onde estava o Webster numa competição. Está bem? E aqui, lá está, se tiverem autorização, vêm de forma presencial, os reclusos, se não, participam de forma online, em que têm que fazer um pitch para o júri, numa forma regional, e depois então são selecionados para uma nacional. Paula, força, queres ir para aqui? Ora, não vos vou amassar muito mais com números, vou-vos só dizer pela parte de impacto, é que nós começámos em 2020. Começámos de forma pequena, ligeira, com um piloto no estabelecimento prisional do Val de Sousa, com todos os receios que podia haver por estarem a mexer num programa educativo tecnológico no estabelecimento prisional. E tenho-vos a dizer que a coisa correu tão bem que foi evoluindo e que nós atualmente já estamos a envolver cada vez mais estabelecimentos prisionais que repetem o programa mais do que uma vez e também já estamos em centros educativos. E porquê que isto faz todo o sentido? Porque eles acabam por desenvolver uma série de competências, muitas das competências que já foram aqui faladas. Para lá das competências transversais, nós estamos a falar que estes alunos, desafiados a trabalhar em equipa, ganham competências ligadas à comunicação, à parte do pensamento crítico, onde o professor de facto é o guia, onde a voz deles é ouvida através do olho clínico que eles olham e identificam os problemas a seu redor. Portanto, há todo um trabalho que vai para lá das competências tecnológicas, portanto, vai para lá daquilo que se espera num programa educativo tecnológico, mas tenta-se, de alguma forma, que eles tenham essa voz e quando eles são reconhecidos, acima de tudo, pelo trabalho que desenvolvem e acabam por conseguir apresentar a ideia, parece que a magia acontece. Nós tivemos desde o início, portanto, mais do que números, nós tivemos desde o início, nesse estabelecimento prisional, no piloto, um aluno que no final nos disse: que engraçado, eu trabalhei aqui com competências que eu pensei que já tinha esquecido. Pensei que estar tão fechado neste contexto, algumas das competências já foram, porque lá fora eu tenho contacto com outras áreas. A parte da socialização, uma das coisas que também acontece e que os professores nos relatam é uma maior proximidade entre aluno e professor. Começam a conhecê-los de outra forma. Também acabam por descobrir alguns talentos que estão um bocadinho escondidos, porque se há uma coisa, sendo aqui que a maioria são professores, provavelmente vocês já repararam que os vossos alunos vos dizem, é que quando entram para dentro da escola em contexto prisional, eles podem ser mais livres. Isto é, podem deixar a barreira, podem deixar de ser aquela capa que muitas vezes utilizam para sobreviver noutro contexto. Portanto, eles na escola são iguais, eles livram-se dessas barreiras e tomam liberdade. E essa liberdade vai para lá das ideias. Portanto, e o programa é sobre dar-lhes um bocadinho isto, dar-lhes aquela voz e acabam por desenvolver. Para além de todas as competências ligadas aos alunos, também os professores ganham algumas competências. Para já são desafiados a trabalhar num outro contexto e dar às ideias deles, mas ao mesmo tempo ganham, digamos, uma metodologia de projeto que lhes permite ser trabalhada em sala de aula. Portanto, trabalhar uma metodologia inovadora que conseguem aliar facilmente os conteúdos programáticos das disciplinas às ideias que eles também vão desenvolvendo e vão descobrindo juntos.
E desta forma, de facto, eles ganham liberdade na criatividade, ganham liberdade na parte em sala de aula. E também estamos a falar que as escolas, portanto, todo este contexto acaba por ter mais contacto com o exterior, porque as ideias que eles vão desenvolvendo não são só para dentro do estabelecimento prisional. Portanto, a criatividade deles, as ideias, vai para lá daquelas paredes. Portanto, muitas delas, eles têm necessidade de serem validados e quase que dar de retorno à sociedade alguma coisa. Portanto, e outras ideias foram desenvolvidas, eu vou-vos dar assim de uma forma muito rápida alguns exemplos. Uma das primeiras ideias foi logo desenvolvida no estabelecimento prisional de Aveiro, onde os alunos achavam que era importante ter um mecanismo que facilitasse não só as marcações de consulta, o contacto com as visitas, acho que até muitas vezes as transferências internas. E é tudo muito um papel e depois vai lá em cima e vem cá em baixo e depois o assina e depois tem que dar autorização. E eles arranjaram uma forma que era que, através de um tablet, com uma rede interna, portanto não havia riscos de falarem para a parte exterior, conseguissem fazer essa ideia. E essa ideia já foi apresentada, neste momento está para ser aprovada internamente por outras questões, mas que não está parada, está mesmo para vir a ser implementado num futuro próximo. Só também vos dizer que eu falei ainda há pouco, estamos em centros educativos, e uma das ideias que foi desenvolvida no centro educativo, se não me engano, se não foi na Bela Vista, foi no centro educativo Padre António Vieira, em que os alunos desenvolveram uma aplicação que é o BeFriend. Porquê? Porque eles sentiam que quem entra sente-se muito solitário, não tem contacto com o exterior. E apesar de terem algumas autorizações para chamadas, é uma forma também de poderem ter contacto com alguém de fora. Portanto, há toda uma privação que não lhes limita a liberdade nem a criatividade ao mesmo tempo. Mas também vou-vos dar outros dois exemplos. Um ligado à parte dos doadores de sangue, porque eles achavam que, ok, eles estão atentos às notícias e achavam que doar sangue, todos os anos ouvimos no verão, em alturas, não há sangue, etc, etc. E eles arranjaram uma maneira que não só punham em prática a doação de sangue de forma interna, como também de plasma, porque geralmente é sempre mais difícil. E por último, não menos importante, isto são só os 4 exemplos que eu estou a dar, mas vocês podem ver muito mais, porque nós temos um showcase no site. Um dos exemplos também tinha a ver com a prisão está virada para a comunidade. Portanto, eles fazem uma série de produção de produtos agrícolas que muitas vezes têm que escoar e querem vender à comunidade que está de fora. Portanto, eles arranjaram um sistema que permitia à comunidade local ter acesso aos cabazes de uma forma organizada e desta forma também promover não só a economia interna e poder ajudar o EP para outras coisas, como também abrir a comunidade, abrir a prisão até à comunidade. Estes são só alguns dos exemplos. Portanto, eles muitas vezes não só tentam promover a qualidade de vida deles, seja em estabelecimento prisional, seja em centro educativo, mas também tentam fazer alguma coisa em prol da comunidade, porque eles sentem essa responsabilidade entre eles, que têm que querem dar qualquer coisa, querem que a própria comunidade os veja de maneira diferente. E se eles têm esta forma poderosa de desenvolver as suas ideias, eles estão a utilizar o Webs for Good para isso. Só para terminar, então, professores e coordenadores e diretores que estejam aqui também interessados depois em participar no programa, depois também podem falar um bocadinho connosco. Lá está, essencialmente o objetivo é dar aqui ferramentas práticas também para a vida futura e profissional também dos reclusos, trazer aqui novas metodologias para os professores, para também haver aqui esta ligação mais próxima à sociedade da própria escola e, obviamente, promover também a inovação, porque quando estamos a falar também de criação de ideias, também estamos a falar de inovação. E, claro, também esta parte da visibilidade, que também é importante, não só através dos nossos eventos, mas também em todos os canais que já saíram, portanto, todo o trabalho que tem sido feito nas escolas associadas. Deixo-vos a equipa, uma equipa jovem e bem disposta, sempre também disponível a ajudar, e todos os nossos parceiros, estamos aqui, obviamente, porque somos parceiros da Associação, aqui também agradecer ao Dr. José, e todos os outros parceiros que eu vos disse, portanto, que são júris, são experts e que também estão disponíveis a trazer o programa. E, portanto, para mais informações também deixo-vos o site do CDI Portugal. E obrigada também por nos ouvir ainda a esta hora, às 7 e pouco. Obrigada.
Muito obrigado. E não cumpri, ou seja, sobrou-vos tempo. Cumpriram tempo, só gastaram 13 minutos e 24 segundos. Querem utilizar até aos 15? Podem. Bem, obrigado pela vossa partilha, pela esta metodologia inovadora de criatividade, de liberdade, de contacto com o exterior e, enfim, um conjunto de ferramentas que também complementam aqui este tema que estamos aqui a trabalhar, principalmente na educação nas prisões, mas também, como disseram, nos centros de reclusão. Partindo para uma próxima fase deste debate, que é o debate, deixo à consideração a colocação de algumas questões. Se alguém quiser, peço só que não se atropelem inicialmente. Temos uma questão lá atrás. Força, não sei se conseguimos dar algum microfone. Juntamos 3 questões e depois respondemos e depois, se for necessário, voltamos à plateia. Boa tarde. Eu só queria deixar o meu breve testemunho na sequência do que disse da apresentação do Dr. José António, creio eu, da Universidade Aberta, e dizer que, efetivamente, o digital não tem que ser uma utopia, e deixar o testemunho que realmente eu tenho o privilégio de ser professora há mais de 15 anos num estabelecimento prisional em Portugal, professora do ensino básico e secundário, onde todos os professores têm acesso à internet e podem trabalhar com as suas turmas com a internet. Portanto, gostava que, quem sabe, este possa vir a ser o futuro dos restantes estabelecimentos prisionais, para que os alunos possam ter o professor dentro da sala de aula e o acesso à internet como têm os alunos cá fora. Obrigada. Muito obrigado. Segunda questão. Aqui na frente, por favor. Primeira fila. Bueno, a mí me parece muy interesante porque estaba yo checando las fechas desde que iniciaron este panel y decía que desde el 2016 ya se está llevando el internet a las prisiones. En mi caso, en México, estamos tratando de que podamos llevar el internet y no es posible por motivos de seguridad. Entonces, a mí ahora lo que exponen, pues me parece importante incluso para poderlo llevar y decir, sí, allá en Europa, me van a decir, sí, allá en Europa, pero aquí no. Entonces, por ejemplo, esta app que ustedes mencionan, en un momento dado, ¿puede llegar también a México? o algo así, ¿habría posibilidad? No lo sé, porque yo lo voy a llevar a la mesa, ¿no? Pero, ¿qué me podrían decir al respecto? É uma questão, obviamente, de falarmos, mas nós temos também um programa que está a ser feito à distância e, portanto, sim, é possível, porque tudo está numa plataforma e todos os conteúdos estão numa plataforma. Portanto, qualquer escola, esteja em Portugal ou no México, pode, de facto, desenvolver o projeto. Portanto, diria que sim, que é possível e que depois poderemos, se calhar, falar melhor sobre como fazê-lo. Acho que sim. Mais alguma questão? Ali atrás. Já vou levar o microfone, é melhor. É professora, está habituada a falar alto. Eu represento o sul do país, Faro, e a internet não chega a Faro. Aliás, os computadores não chegam ao estabelecimento prisional. Portanto, estamos a falar de Portugal, não do México, não de Espanha, não de Moçambique. Portanto, queria deixar este alerta. Obrigada. Sobre isso, temos visto também casos super criativos e aqui dizer também
México é possível, também temos aqui Espanha, que também já tivemos, vi que também aqui com algumas das professoras, mas dizer também que temos visto muita criatividade entre os professores. Por exemplo, para o próprio desenvolvimento da aplicação, os reclusos fazem todo o desenho, toda a experiência e, por exemplo, depois fazem uma parceria com as escolas profissionais e com os alunos das escolas profissionais para o desenvolvimento mesmo profissional. Portanto, têm também criado estas parcerias e, portanto, às vezes há outras formas de contornar, sendo que, obviamente, o ideal é, obviamente, haver internet, mas não havendo, há outras formas para que o projeto não pare. Portanto, quando é que temos um aluno que quer se inscrever na Universidade Aberta, está no Estudante Profissional de Faro, como é que faz? Não é internet, como é que faz? Bom, não sei se era isso que queria dizer, mas dou-lhe esta deixa. Vou também. Só para aqui não haver equívocos, eu acho que estas situações também têm que ficar bem claras. Nós não estamos a falar de um acesso à internet de navegação livre. Isso não pode ser. Portanto, estamos a falar de uma navegação condicionada. E, portanto, que nós sabemos que eles só acedem a determinados sites. E isto, obviamente, implica que haja conectividade e que haja um contrato com uma operadora telefónica. Portanto, o que acontece, eu posso dizer isto que não é segredo absolutamente nenhum, neste momento existe um contrato estabelecido com a Vodafone que nos permite ter o campus virtual a funcionar nos estabelecimentos prisionais onde, e isto foi um acordo com a própria Direção-Geral, onde existam mais de 2 estudantes a frequentar um ensino superior. E a partir desse momento, seja no EP de Faro, seja em Pinheiro da Cruz, em Beja ou em qualquer estabelecimento prisional, nós vamos instalar um router e levamos computadores portáteis, se o tivermos, para aqueles estudantes que estiverem em Faro. Se os estudantes saírem de Faro, forem transferidos, forem para a Liberdade, nós vamos buscar o router e os computadores e ficamos à espera que haja, digamos assim, esta mobilidade. Porque, por exemplo, agora em Vila Real, nós temos 4 estudantes e não temos computador nem router porque inscreveram-se este ano. E, portanto, neste momento nós estamos no período de inscrições. E, portanto, qualquer estudante, seja que esteja em liberdade ou seja recluso, pode candidatar-se, cá está, como o Paulo referiu, por exemplo, através dos maiores de 23, e fazer a sua inscrição. E, inclusive, nós tivemos agora uma ação com todos os estabelecimentos prisionais, e tiveram representantes de todos os estabelecimentos prisionais, da questão, por exemplo, que ainda ninguém colocou, mas é uma questão que incomoda às vezes bastante, é quem paga as propinas destes estudantes reclusos. E, portanto, eles estão neste momento como qualquer outro cidadão que pode ter ou não direito a uma bolsa, e para ter direito à continuidade da bolsa tem que ter sucesso académico. Portanto, não há aqui nenhuma situação excepcional, não há a Direção-Geral a pagar propinas, não há a Universidade Aberta a pagar propinas. E, portanto, nós podemos ter, cá está, um contingente de 120 estudantes neste momento, mas vamos imaginar um cenário pior em que muitos têm sucesso académico e não têm forma de continuar a aceder à bolsa e, de repente, temos 60. Mas isto não tem a ver depois com a Universidade Aberta ou, eventualmente, com a Direção-Geral. Tem a ver com o envolvimento também de cada estudante, percebendo exatamente que estamos aqui a falar, e isto também é importante sublinhar, e eu gostaria que se percebesse um pouco isto, não existe, mas pode existir, uma regulamentação que permita a modalidade de educação à distância funcionar exatamente para este nicho, vamos dizer assim, ou para este setor da própria educação de adultos no ensino não superior. Enquanto no ensino superior estamos todos enquadrados na modalidade de educação à distância, através do decreto-lei que foi publicado em 2019, nós no ensino superior temos situações excepcionais para estudantes que possam estar hospitalizados, para estudantes atletas de alta competição, para, eventualmente, para aqueles que são, digamos assim, que andam em mobilidade, e existe a possibilidade de frequentar a modalidade de educação à distância. E, portanto, isto já existia, foi bastante discutido durante o período da pandemia, mas, efetivamente, não temos aqui uma regulamentação que nos permita ir para esse caminho, mas tem que existir, e por isso é que eu vos dei o exemplo que no Brasil já está regulamentado e permite que aconteça essa situação. Porque, atenção, uma coisa é trabalhar em ambientes virtuais,
para formação profissional, para microcredenciais, para formações de curta duração, para cursos não conferentes de grau. Outra coisa é, efetivamente, nós estarmos aqui a falar de ciclos de ensino e termos um suporte legal que permita aos professores de qualquer escola, eventualmente, poderem trabalhar com os seus estudantes e estar em casa e os seus estudantes estarem numa cela ou estar numa zona escolar, porque na cela isso ainda é um mito, isso é verdade. A Rosa Grilo aqui há uns tempos veio na CM a afirmar, ou pelo menos a notícia, e portanto eu obviamente tive que desmentir, que ela que estudava na sua cela, tinha um computador individual para ela e que estava na sua cela. Mentira absoluta. Eles têm os computadores em tiros numa zona escolar onde, como eu vos disse, existem 13 estudantes, neste momento apenas têm 3 computadores para as 13. E que, cá está, através dos horários, vão a essa zona escolar e vão acedendo aos próprios conteúdos. E, portanto, eu acho que há aqui, atenção, e fico muito contente por ter, por de facto estar aqui um público tão vasto e haver este tipo de iniciativas da própria associação, para nós, juntos, eventualmente fazermos força para que, se isto tiver sentido e se fizer sentido, porque não faz sentido estarmos a falar de uma sociedade digital, de uma sociedade em rede, de uma sociedade em transição digital, em transformação digital, e depois termos prisões na era completamente analógica e numa era medieval. E isto, obviamente, cria aqui um gap com cidadãos, por exemplo, como o Paulo, que podem estar em reclusão 12 anos, nunca contataram com o digital e, de repente, vêm lidar com a inteligência artificial e parece claramente o alienígena, que não percebemos o que é que está a acontecer na sociedade, porque nunca tivemos acesso dentro do estabelecimento prisional. Portanto, dizer-vos, houve aqui um período de 2016 a 2020 que eles não tinham acesso sequer à intranet, eles tinham acesso a uma plataforma offline que nós clonávamos na universidade e, portanto, eles acediam offline, nem sequer internet havia. E, portanto, nós andámos a inventar soluções, porque nós humanos somos muito criativos e os reclusos também são muito criativos. Mas, nestas situações, aqui tem que haver, claramente, não estar a criar problemas e, claramente, inventar soluções. E tem sido assim que este projeto tem caminhado sempre a descomplicar e a tentar desligar claramente o complicador, porque se querem arranjar obstáculos, era como eu vos dizia, isto é claramente uma missão impossível. E se quiserem que isto não aconteça, isto não vai acontecer. Mas se efetivamente nós tivermos aqui toda a comunidade envolvida, e cá está a tal confiança que eu vos disse que é fundamental com a Direção-Geral, e os 5 diretores-gerais que eu tive, de facto, mas que contatei com eles, tinham toda esta lógica, obviamente com muitos poucos recursos, porque a prioridade, vamos ser claros, não é a educação. Claramente tem a ver com as condições dos estabelecimentos prisionais, tem a ver com a alimentação, tem a ver com outras questões e a educação aparece num degrau mais abaixo e, portanto, não é uma prioridade. Mas temos tentado aqui, com poucos recursos, claramente criar um projeto, eu não diria piloto, mas um projeto que não envergonhe Portugal naquilo que é uma boa prática. Não temos a escala de Espanha, nem pretendemos ter, porque nós sabemos que as qualificações da população reclusa é muito baixa e, portanto, eu não vou dizer para o ano que quero ter 500 estudantes na Universidade Aberta. É impossível, porque as qualificações são muito baixas. Para isso precisamos de que eles também no ensino não superior, no ensino básico, no terceiro ciclo e no secundário, façam o seu caminho. O que tem acontecido nos estabelecimentos prisionais em Portugal, e isto de facto é um orgulho para nós, eles veem o seu projeto educativo avançar, fazem terceiro ciclo, fazem secundário, não terminam secundário e, através do maiores 23, veem uma porta para o ensino superior sem saírem do estabelecimento prisional. E isto não acontecia há 10 anos atrás. E, portanto, nós mudámos aqui o paradigma relativamente àquilo que acontecia. E todos nós. E, portanto, aí, claramente, nós temos que nos movimentar e vocês próprios dizer também queremos a modalidade de educação à distância e queremos ambientes virtuais, porque se há um plano de transição digital em Portugal e se fala tanto em competências digitais de professores, de estudantes, de cidadãos, então vamos trabalhar nesse sentido, porque os próprios estudantes da Universidade Aberta a estarem a comunicar online, a colaborar online, a interagirem com sistemas e plataformas, sistemas de gestão de aprendizagem, estão a adquirir competências digitais. E eu não tenho dúvidas nenhumas, e portanto eu não vos trouxe números para não me chatear muito, mas há estudantes da Universidade Aberta que neste momento, cá está, não me interessa nada, estavam no estabelecimento prisional, saíram do estabelecimento prisional e continuam a estudar.
Eu não vou dizer que isto é o número de um recluso, mas é mais um estudante para a Universidade Aberta. Isso é que interessa. Eu não me interessa se o Paulo acabou o mestrado ou não dentro do estabelecimento prisional. Sei é que o Paulo faz claramente parte deste movimento de transformação. E são estes exemplos e estes atores como o Paulo, ainda bem que o José Alberto o trouxe, que devem vir para o palco sem vergonha, dizer claramente o que é que está a acontecer e o que é que nós somos capazes de fazer. Muito obrigado. Merecidas palmas. Mais alguma questão? Querem ir jantar? Fomos informados que o jantar foi cancelado. Não, acho que será na Escola João Gonçalves Arco, que está no programa. Agradeço muito aos convidados por este painel, acho que foi enriquecedor. Obrigado à professora que está lá em casa, ou na faculdade, ou à distância, obrigado. Também nos pôde ensinar aqui à distância. E por isso continuem com esta formação. Foi um gosto para mim estar convosco. Espero que gostem de Matosinhos. Obrigado. Matosinhos grita, sente a vibração.